plaquetas, por exemplo, para formar aquele agregado plaquetário inicial, ou a parede do vaso, ok? Nesse caso, o paciente vai ter uma hemorragia imediata. Você está operando, ele está sangrando, e ele não vai formar o quê? Aquele trombo provisório. Mas o paciente pode passar por essa fase numa boa. E o que acontece? Ele pode ter um problema na fase 2. Aqui é muito comum, amados, intensificar o quadro se o paciente é deficiente de vitamina K. Se ele é deficiente de vitamina K, normalmente o problema vai se dar depois da fase 2. Quando que é a fase 2? Você terminou a cirurgia, você manda o paciente embora, de novo, né? Daqui a pouco ele retorna, ou então te liga que ele está com problema de sangramento. Okay? Ou então é aquele caso da terceira fase. Você passou pela primeira fase, formou aquele tempo, trombo provisório, o paciente foi embora, depois de algumas horas, então ele entra em contato dizendo que ele está sangrando. Então o que nós precisamos identificar? Nós precisamos, antes que isso tudo aconteça, nós podemos prevenir essas hemorragias? Com certeza. Consequentemente, nós vamos conseguir se nós tivermos o quê? Possibilidade de identificar qual é a fase que está comprometida nesse processo de coagulação. Volto a repetir, muito importante aqui os dados da anamnese. Aquilo que o paciente te conta, que ele já viveu e já teve experiências de sangramento. Vale aquela questão da anemia também, né? Se o paciente é anêmico, ele tem uma propensão a ter sangramento, né? O indivíduo diabético, ele pode, se ele estiver altamente descompensado, além de não reparar a ferida, ele pode ter sangramento por causa da parede do vaso, ok? Então, nós vamos ver o quê? Que são alguns achados importantes que nós precisamos levar em conta quando nós vamos fazer um processo cirúrgico e nos prevenir com relação a isso. Aí você podia me perguntar, professora, você já teve diversos casos de hemorragia? Amados, os casos de hemorragia que eu tive foi no ato cirúrgico. Nenhum paciente voltou sangrando depois, tá? Ou reclamando que teve um sangramento profuso, coisa assim. Não, foi durante o ato cirúrgico. Às vezes, o quê? Uma questão de um aumento de pressão arterial no ato cirúrgico, tá? Você começa bem com a pressão controlada do paciente e, de repente, aquilo, pelo estado e pela cirurgia, o paciente fica extremamente tenso. A pressão pode subir, ele pode começar a sangrar, ok? Outra coisa, às vezes o que já aconteceu mais de uma vez, né? O que acontece? Principalmente na artéria labial. A artéria labial inferior, que é onde a gente mais trabalha, ela pode estar localizada mais profundamente ou mais superficialmente. Eu acho que eu não cheguei a contar para vocês um caso de um paciente meu, que ele já tinha tido um infarto do miocárdio. Paciente, não sei se eu cheguei a contar isso. Ele teve um infarto do miocárdio, ele já tinha cateterismo e ele veio para fazer uma lesão relativamente pequena no lábio inferior. Anestesia, foi tudo muito bem, pressão controlada, né? E na hora que eu toquei o bisturi, mas muito superficial, sabe, você nem chega a cortar? Aquilo realmente o quê? Isso pingou o sangue, aquilo assustou o paciente. Assustou o paciente, muito embora eu tive um controle ali na hora. A comprimir, a primeira coisa que a gente faz é a compressão, né? Compressão. Depois, então, você pinça. Tudo bem, sob controle. Mas o que aconteceu? Aquele paciente, amados, teve uma alteração de pressão tão significante, a pressão dele foi lá para baixo. Ele falou, estou passando mal. Eu inclinei a cadeira e fui aferir a pressão dele. Estava 5,9%. Eu confesso que o que eu fiz na hora foi uma oração. Verdade, porque ele podia infartar e morrer ali, naquele, assim, ó. Não, e ele ainda tinha, ele falou assim, eu estou me sentindo mal. Eu falei, não, então, eu falei, que eu medi a pressão dele, eu orei. Simplesmente eu orei. Falei, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de morte aqui no meu consultório. Né? E ali eu pedi, a menina que trabalhava comigo, é ex-aluna nossa, e ela ficou apavorada, não. Ela ficou bem apavorada. Mas eu falei, não, vai lá, pega um pouco de sal, pega um sal, uma salmoura,
E nesse intervalo, Deus foi tão perfeito, nesse intervalo que eu precisei, aquele homem ouviu de Jesus. Eu pude falar com ele tranquilamente, ele ficou sereno, a pressão retornou, os níveis de normalidade, milagre, pela graça de Deus, viu? Não tem mérito nenhum meu aqui, nada, zero, né? Zero do Senhor, porque realmente ele podia ter encarnado no meu coração. Então são coisas assim que se você prever, não, pode acontecer. Todos os cuidados eu tinha tido que com relação à coagulação sanguínea do paciente. Ele não teve, depois disso, nenhum problema mais de coagulação, removi a lesão, ok? De boa, mas o que acontece? A posição, né, anatômica daquela artéria labial inferior era muito superficial. E o paciente assusta, né? Imagina se a tua boca saiu um jato de sangue, né? Então, mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, uma das coisas que você vai aprender ao longo da tua vida, não se apavore. Porque se você se apavorar, o paciente fica perdido e se sente inseguro. Então você tem que ter controle da situação. Primeira coisa, você vai em cima e realmente faz uma compressão. Continuou sangrando? Pinça. Deixa lá a pinça pendurada. Não tem problema não. Ok? Não, você faz, porque a artéria, quando você corta, ela fica exposta. Então você pinta, por isso que eu falo, aquela pinça hemostática é extremamente importante. Você tem que ter, é aquela que prende, tá? Então o que acontece? Você segura na extremidade e você fecha o braço, para de sangrar, ok? Mas vamos dizer, ali era um corte mínimo. Mas professor, já aconteceu em outro local? Sem língua, né? Eu me lembro de uma ocasião que tinha uma paciente que ela tinha tido um trauma a nível de língua. Tinha tido um trauma, um corte transversal assim na língua. No terço médio, mas um corte profundo. E ela sentia uma dificuldade de mobilidade da língua, porque aquilo gerou, reparou, não sei como, sei lá quando, que foi, e reparou e formou uma fibrose. E ela falava, isso está me incomodando. E ela me procurou exatamente para fazer a correção disso. Depende. E era uma fibrose profunda. Porque no livro está bem Aquela pouco. mulher a nível de língua também sangrou. Ok? Mas o que acontece? Foi pensar, aguarda, sutura depois, pronto, acabou o problema do paciente. Sangramento de voltar sangrando, nós podemos prevenir. Mas sutura depois de tirar a pinça? Sim. Porque se você deixar a pinça ali pendurada, ela vai o quê? Cortar a borda do vaso, ok? E vai perder o sangramento, ok? E daí, muito importante, a sutura, porque você vai manter aquele vaso fechado assim, ok? Tá? Então, veja bem, são pontos importantes, amados, mas eu quero chamar a atenção. Não precisa chegar no sangramento. Nós podemos avaliar com todo o cuidado o nosso paciente com relação aos achados que eles nos trazem de hemorragia antecedentes, né? Casos o quê? Importantes, qualquer que seja a ordem de hemorragia, mas mulher, hemorragia menstrual. Uma coisa que causa hemorragia com frequência é a presença de mioma, tá? Mioma causa mesmo hemorragia em mulheres, principalmente o quê? Com uma idade adulta para avançada, você vai ver o quê? Que é bastante frequente isso. É para desconsiderar? Não, você vai considerar. Ok? Você vai considerar o parto, ou perdas menstruais significantes, perda através da urina, através das fezes, importante. E se tem alguma extração dentária também, que aconteceu um sangramento, verifique. Tá? Volta àquela regra. Como que eu vou ter certeza que ocorreu um sangramento? Só vai ter uma hemorragia, só teve hemorragia aquele paciente que voltou buscando recurso. Ou ele foi no hospital, ou ele voltou no dentista, ou ele foi pelo menos ao farmácia. Ok? Normalmente ele volta no dentista, no nosso caso, ou então ele procura um hospital. Aí é significante o nível de sangramento, certo? Tá? Então são pontos importantes que nós temos que levantar. E os dados de saúde. Então, vocês viram lá na anamnese, aquele monte de perguntas, aquele
E se nós nos depararmos com um quadro suspeito, por exemplo, emagreceu, tem cansaço fácil, se você examina o paciente, é válido, você suspeita de anemia, você vai fazer a biópsia antes de se certificar? Não, você vai pedir um exame de sangue, ok? Nós podemos nos prevenir, amados, de tudo isso. Então tá, veja bem. Eu disse que nós vamos pedir exames em duas fases diferentes, né? Uma que a gente chama de exames de primeira instância ou primeira fase. São 3 exames. Esses exames são básicos. É o caso do hemograma, né? Que vai contar para nós o que é a contagem de plaquetas. Isso aqui é importante. Se o número de plaquetas é muito baixo, lembra que você teve a aula passada da dengue, né? Então, você vai ver o quê? Que tem um problema de coagulação. Então, você vai ver que aquele paciente que relata o aparecimento de hematomas sem causas, também há motivo para você levantar a orelha e ficar atento com relação a isso. E se na dúvida, peça os exames. Então, olha lá, vai dar para nós a contagem de plaquetas. Importantíssimo isso aqui também. Se o número de plaquetas estiver baixo, não vai ter agregação plaquetária. Ou seja, não vai formar aquele trombo primário. Outro exame que nós fazemos, o tempo de coagulação. Isso aqui vai me dar os fatores de coagulação que está alterado? Não. Tá? Mas ele vai me indicar o quê? Que se ele tiver alterado, o paciente tem um problema o quê? Ou na via intrínseca ou na via extrínseca. A via intrínseca é aquela da cascata, lembra disso? E a via extrínseca é o fator 7, dependente da vitamina Acho que ela colocou errado. Tá? Então você vai ver o quê? Que alterou o tempo de coagulação. Opa, eu tenho que ficar alerta. Tá? Alguma coisa ele tem. Pode ser uma deficiência de metabolismo do fígado? Pode. Tá? Pode ser uma deficiência de metabolismo do fígado. Professor, o paciente com hepatite pode ter alteração? Pode. Tá? Então você vai ver o quê? Não só a hepatite, mas o paciente. Aquele paciente que bebeu um monte ou que tomou medicamento, cirrose não acontece só por álcool. Cirrose pode acontecer também medicamentosa ou como consequência de hepatites, né? Pode acontecer como consequência e isso aqui vai produzir um dano hepático e, consequentemente, na coagulação sanguínea. Por quê? Vitamina K que é metabolizada lá, fibrinogênio que é metabolizado lá, e que são importantes do quê? Realmente, não só na primeira fase, mas principalmente na segunda e terceira fase da coagulação. Estamos juntos? Estão me entendendo, amados? Se alguém não estiver entendendo, a pessoa falou que a deficiência de vitamina K, ela intensifica alguma região. Sim, porque ela é responsável pela liberação de diversos fatores, né? Ok? Tá? Fator 7, fator 2, entre eles, né? 10. Então, veja bem, não me indica qual é a via. Se isso aqui, amados, presta atenção, der positivo, tiver aumentado esse tempo de coagulação, eu tenho que partir para os exames de segunda instância. Tá? E aqui o tempo de sangramento? Tem duas coisas que esse tempo de sangramento avalia. E a questão que da fragilidade do vaso. Lembra que eu falei que indivíduo diabético? Não é só diabetes. Por exemplo, a deficiência severa de vitamina C, a vitamina C, também vai produzir uma fragilidade na parede do vaso. Ou seja, ele não vai fazer vasoconstrição. O paciente também vai sangrar muito, inclusive na primeira fase, tá? Porque a vasoconstrição acontece assim que o paciente, que o vaso é lesado. E olha lá, e a função de agregação de plaquetas. Presta atenção, o tempo de sangramento é função da plaqueta. Enquanto que o hemograma vai contar o número de plaquetas ou trombócitos. Estamos juntos? Se eu tiver uma alteração, eu posso ter uma alteração só aqui? Posso. Tá? Eu posso ter uma alteração só aqui. E o tempo de sangramento ser normal. Ou seja, o problema que pode acontecer com o meu paciente é na formação a falta de uma formação de um trombo temporário, ok? E você vai ver o quê? Que a função plaquetária, isso aqui é importante, porque aquelas plaquetas estão vindo na corrente sanguínea. Houve a lesão, elas estão vindo, mas elas precisam se agregar. Ou seja, eu preciso de um número suficiente de plaquetas e uma capacidade dessas plaquetas se reunirem e se juntarem naquela parede do vaso, ok?
E eu posso ter uma falha ou no número de plaquetas, ou então na função plaquetária. Vou dar um exemplo, Marcos, de alteração da função plaquetária. Todos nós conhecemos o AS, ácido acetilsalicílico. Ele é desastroso. Ele vai agir no número de plaquetas? Não. Ele vai agir na função plaquetária. A mesma coisa, o uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, aqueles que não são corticoides, também pode produzir o mesmo efeito, uma deficiência na função plaquetária. Ok? Então, aí você vai dizer assim, professora, e daí? Existem pacientes que tomam AS contínuo? Hoje isso diminuiu bastante, amados, mas antigamente, não é tão antigamente assim. O cardiologista indicava muito aspirina. Tem aspirina infantil, tem, né? Ele indicava isso muito para problema, o quê? Realmente cardíaco. E hoje nós já vemos o que isso aqui tem caído por terra. Aí você vai dizer assim, professora, mas o ácido acetilsalicílico é de 100 miligramas, não é de 500 miligramas. O mais agressivo é de 500 miligramas. Tá? Mas você vai ver o quê? Que aquele de 100 miligramas tomado continuamente também pode gerar um processo de... Oi, professora, é pensando? Oi? Sim. Na realidade, Matou? ela falou duas vezes. tá? Eu falei Ela isso, falou fala que a que não gente indica e a outra é, falou que não isso indica. fala que não, é, por exemplo, assim, utilizada até como um agente, um anticoagulante mesmo, para melhorar o fluxo sanguíneo, não deixar agregar na parede para tomar um tempo. Na realidade é isso. Tá? Estão entendidos isso aqui, amados? Vocês entenderam a função e o número de plaquetas onde que age? Vou te dizer uma coisa, querida, se você entendeu esse princípio de coagulação sanguínea, você já tem um pouco. Você já tem um pouco. Porque você é capaz de raciocinar e falar, opa, é aqui que está. Aqui que está o problema do paciente. Então eu vou ter que vasculhar melhor isso ou aquilo. Ok? Então você sabe que caminho tomar. Aí você vai dizer assim para mim, professora, e daí? E se eu tiver alguma alteração, o que eu faço? Nós vamos para a fase 2, amados, de exames. Alterou o número de plaquetas, tá? O número de plaquetas está menor, mas se o tempo de sangramento e o tempo de coagulação estiverem dentro dos padrões normais, o que acontece? O paciente pode ser por um problema medicamentoso ou uma infecção viral, como é o caso do dengue, da dengue, né? Que você vai ver o que produziu essa diminuição, que pode ser transitória de plaquetas, tá? Que a gente chama de plaquetopenia. Olha o termo que eu vou usar. Plaquetopenia é uma diminuição de plaquetas, ok? Então veja lá, o que nós vamos fazer? Alterou, tá? Alterou o tempo de coagulação ou sangramento, aí eu tenho que pedir esses outros exames. Na sequência. Professor, por que nós não pedimos tudo de uma vez? Porque o paciente pode não ter um problema de coagulação, pode ter sido uma situação ocasional, ok? Uma situação transitória, e ele não tem um problema de coagulação sanguínea. Lembra que eu contei a semana passada, no meu caso mesmo? Eu tive uma baita hemorragia, mas era uma situação absolutamente transitória, ok? Então, veja bem, mas nós precisamos verificar isso, não dá para você correr o risco. Professora, você não arriscaria fazer a cirurgia assim mesmo? Não. Não exponha seu paciente ao risco. Não exponha, não ache que você tem controle de toda a situação, que você pode controlar uma hemorragia. Não exponha o seu paciente ao risco, tá? Nunca se julgue maior do que aquilo que pode acontecer. Vale a pena observar. Então, veja bem, eu tive lá a alteração do tempo de coagulação ou no tempo de sangramento. Então, o que eu vou pedir? O tempo de protonina. Isso aqui é o fator 2, amados, dependente também da vitamina K. Isso aqui é uma das principais causas que nós temos dentro dos sangramentos e está na fase 2 da coagulação sanguínea. Formou trombo, sim, daqui o paciente vai embora, daqui a algumas horas ele volta o quê? Sangrando, principalmente logo depois que ele sai do consultório, né? Então, olha lá, esse tempo de protonina, o que ele vai avaliar? Presta atenção nisso. Lembra, o tempo de coagulação está alterado.
Eu não sei se é a via intrínseca ou extrínseca. Eu tenho que descobrir. Que via que está afetada? É um problema hepático que o paciente tem? Então vai afetar diversos fatores de coagulação. Não é um fator hepático, é um fator genético? Opa! Então nós vamos ter que avaliar isso com cuidado. Então veja bem. Ou transitório, certo? Ou transitório, por exemplo, o uso de medicamento, etc. Então, olha lá, em termos de protonvia, vai avaliar o quê? A coagulação pela via extrínseca. Olha lá, deficiência de vitamina K. Tá? Fator 10, fator 7, fator 2, tá? Importantíssimo aqui, principalmente esses fatores, para o processo de coagulação. Então, você vai ver o quê? Que eu vou conseguir saber. Professora, vai me apontar que é o fator 2? Não. Esse exame não vai te apontar que é o fator 2. Ok? Vai apontar que é o fator 7? Não vai te apontar. Aí você vai dizer, então por que eu vou pedir? Nós estamos caminhando para o diagnóstico. Sabe por quê, Márcio? O paciente pode ter um problema sério de coagulação que não é da nossa competência. Professora, você já teve casos que você teve que mandar para o hematologista? Já, casos de suspeita de leucemia, tá? Casos severos de doenças genéticas que, opa, vamos meter a besta. Nós também temos que saber a nossa limitação. Amém? Tá? É por aí. Olha, o termo de tromboplastina parcial, que é o TTP. Esse aqui é importante porque ele vai avaliar aqueles fatores da via intrínseca, aquela resposta cascata, né? Então, você vai ver que lá fator 12, fator 11, fator 9, fator 8, então você vai ver o quê? Que aquela resposta vem aqui. Professor, e se tiver alterado, eu sei qual é o fator? Não. Aí entra o hematologista. O hematologista vai fazer, Anácio, uma punção de medula. A conversa é outra. Ele vai fazer uma punção de medula para ver o quê? Qual é o fator que está deficiente. Lembra que eu falei? Não está zerado. Esses fatores não estão zerados. Eles estão diminuídos em proporções variáveis, ok? E por isso que limita o sangue. Então, olha lá os fatores de coagulação na via intrínseca. Ou seja, não dependentes da vitamina K para estratégia, ok? E olha lá, e eu tenho um outro exame que a gente faz, que é o tempo de redação de coágulos. Lembra? Vou voltar aqui um minuto. Eu disse para vocês o que? Aqui, olha lá, a função da agregação plaquetária que está comprometida. Por exemplo, que eu dei AS anti-inflamatório. Sim, não esteroidal. Certo, amados? Então, o que acontece? Isso aqui vai estar alterado. Por quê? Se tiver uma fragilidade capilar, vai ser na primeira fase da coagulação. Isso aqui é facilmente perceptível, porque isso aqui você vai ver o quê? Que vai acontecer se o paciente tiver um campo de sangramento aumentado, né? Então, esse tempo de retração de coágulo, ele avalia o quê? Ele vai avaliar, amados, o início da formação da rede de fibrina. Ok? Então, você vai ver que isso aqui é importante para nós? Sim. O que nós estamos vendo? Nós vamos ver. Se ele tiver um problema naquela função plaquetária de agregação lá no começo, ele vai ter um problema o quê? No final da coagulação sanguínea, o paciente vai morrer para voltar sangrando. Estão entendendo? Estou falando, vocês estão entendendo? Sim? Ok? Então eu tenho que verificar isso aqui. Tá? E nós precisamos do quê? Aprender a interpretar. Esses exames, amados, nós vamos interpretar junto com os primeiros. Ok? Nós vamos interpretar junto com os primeiros. Professora, tem mais algum? Sim. O tempo de fibrina. Tá? Posso pedir um tempo de fibrina também, que é um outro exame de sangue. Professora, e aquele exame que se faz com garrote, né? Com garrote, para ver a fragilidade capilar? Já ouviram? Não. Hoje não se faz mais. Hoje o tempo de sangramento nos diz isso, para ver se tinha fragilidade capilar. O que acontecia? Se usava um garrote, aquele para tomar injeção, sim, tá? Um garrote, ou então se usava o quê? O esfigmomanômetro. Comprimia e deixava por um período de 1 minuto. Se existisse fragilidade capilar, nós vamos ver o quê? Que ficava pontilhado de vermelho. Antigamente se fazia esse tipo de exame para observar essa fragilidade capilar. Hoje, raramente se faz isso. Hoje, o que se
você observa o tempo de sangramento do paciente. Se ele estiver alterado, é suficiente para me dizer o quê? Se é um problema que ele tem na vasoconstrição ou se é realmente por uma função plaquetária. Estamos juntos? Ok, então tá. Então, Você não colocaram o tempo de fibrina mesmo? o tempo de fibrina, ele atua na fase final da coagulação, tá? Transformando o quê? O fibrinogênio em fibrina. Ele também é dependente da vitamina B, tá? Estamos juntos, queridos? Então tá, nós vamos o quê? Que faz parte do coagulograma número 1, o hemograma. Então nós vamos entender o hemograma. E você vai ficar bem feliz de aprender isso, amado, porque é um privilégio que nós temos de cirurgiões dentistas de entender, poder pedir esses exames e saber interpretar. Professora, o que você vai nos ensinar é final? Não, amados, não é. Mas é o básico o suficiente para você começar a se cuidar, ok? Claro, você sempre vai estar aprendendo a se estudar mais ainda, né? Então, veja bem, o hemograma nós temos que não é um único exame, é uma coleção de exames principais. Onde nós vamos contar o quê? As células vermelhas, as hemácias, onde nós vamos contar os leucócitos, onde nós vamos contar o quê? O número de plaquetas, ok? Então, o que nós vamos avaliar? Os componentes celulares do nosso sangue circulante, certo? Os componentes celulares do sangue circulante. Você vai ver, eu creio que todos nós já fizemos exame de sangue, sim? Acho que todos nós, né? Então, o que você percebe, amados? Vem o resultado, tá? E você tem ali o quê? Os números de referência, ou os valores de referência. Você vai dizer, professor, eu tenho que consultar esses valores de referência? Tem. Amados, muito importante, a primeira coisa que você olha no exame, o resultado do exame é paciente, sexo do paciente e idade. Primeira coisa, antes de você olhar o resto, você vai olhar o quê? Sexo do paciente e idade. Tem alterações nos valores com relação a isso? Tem, tá? Um exame de uma criança é sempre semelhante ao de um adulto, de um idoso? Não, pode ter variação, ok? Tá? Então, veja bem, nós vamos ver sempre as células sanguíneas, hemácias, leucócitos e plaquetas ou trombócitos, né, dessas coisas. Veja, eu tenho que ter um conteúdo significante na minha anamnese para pedir esse exame. Professor, aqui, o que é um conteúdo que você está dizendo aí? Um achado clínico que justifica esse exame. Os sintomas de anemia. Se você detectar sintomas de anemia, você vai lá no seu paciente, você vai avaliar a conjuntiva do paciente, você vai observar a pele dele e o relato de tudo que ele te contou. Ok? Então você vai ver, é algo que me consubstancia para pedir o exame? Sim. Ok? Tá? Entre outras doenças que são significantes para nós. E as doenças? Olha lá, aquelas infecções agudas. Vamos trazer a memória, amados? Vamos puxar o fio da meada? Vamos lá na histologia? Tá? Pode ser que a professora Flávia também tenha falado isso. Que células que nós temos aumentado no processo agudo? Bom dia, reacionando? Leucócitos. Sim, o leucócito é muito está em todos eles, amados. Está o quê? Tanto na aguda, subaguda e tanto na crônica. Agora eu quero saber especificamente qual é o leucócito. Em processo agudo, quem é que pode aumentar? Hã? Ah. Não aumenta quando está com Infecção? Hemácia? Célula de defesa. Leucócito? Quais são as células de defesa? Linfócito B. Linfócito B pode estar alterado. Mas, normalmente, os linfócitos vão estar alterados em infecções virais. Tá? O que aumenta, amados, em infecções agudas? Polimorfo nucleares. como? Acredito. Eu falei isso para vocês. Nem se queixa. Eu nunca li o exame. Não vai aparecer assim. Não vai aparecer assim. Polimorfos nucleares. Quem são os polimorfos nucleares?
Eu tenho 3 tipos de leucócitos. Eu tenho o neutrófilo, eu tenho o basófilo e o eosinófilo. Tá? Então, eu tenho 3 células que podem estar alteradas em um processo, né? Que são os polimorfos. Por que polimorfos? Polimorfos nucleares. Poli, múltiplas. Morfo, forma. Sim? Polimorfos nucleares. O que eu tenho? Eu tenho neutrófilo. O neutrófilo, ele é pelo menos o quê? Trilobulado. Pelo menos. Ele pode ser tetra, ele pode ser tetralobulado. Ok? Neutrófilo. Eu tenho o eosinófilo. Olha lá, que eu fiz um pouquinho maior. Esse é aquele do fonezinho de ouvido. Eosinófilo. E o basófilo? Esse aqui o quê? Esse é o eosinófilo. Esses aqui o quê? O neutrófilo. Neutrófilos. E eu tenho o basófilo. Né? O basófilo pode ter uma forma meio estranha dos outros. Basófilo. Os basófilos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todas essas células têm a mesma linhagem. O que é isso, professor? As mesmas células precursoras é que vão gerar neutrófilos, eosinófilos ou basófilos. Sim? Qual desses aqui eu encontro em maior número? Qual que é o soldado raso? Você vai lembrar que eu falei de soldado raso? Lembra em histologia geral? Eu falei de soldado raso? Na infecção? É aquele que primeiro vai para a guerra e o primeiro que apanha e morre. O general fica guardado. Né? Mas o soldado raso, ele é um relativo. E você vai ver que o maior número de células que nós temos na corrente sanguínea, no nosso sangue circulante, são neutrófilos. Quanto que eles têm de leucócitos? Dentro dos leucócitos todos, porque leucócito é o que mais? Esses são os polimorfos nucleares, sim? Mas eu tenho aqui linfócitos. Gente, o que está aqui? Eu tenho linfócitos. Eu tenho 2 tipos principalmente, o linfócito B e realmente você tem também o quê? Um linfócito que realmente vai responder o quê? Pelo helper, lembra disso? E pelos auxiliares, que são os helpers. Ou então, você vai ver o quê? Esses linfócitos, que nós chamamos de linfócitos T. E por quê? Eles amadurecem no timo. Ok? Então, nós temos os linfócitos B e os linfócitos T. Presta atenção no que eu vou te dizer. E eu tenho também o quê? Os monócitos. Isso tudo aqui é linfócito, amado. Esses aqui, eles são chamados de mononucleares. Por quê? Porque eles não têm o núcleo trilobulado ou tri ou tetralobulado. Ok? Então, qual que é a característica do linfócito TUB? Professor, eu consigo no hemograma saber qual que é o linfócito TUB? Não. Tem que ter um outro exame, se for o caso, aí entra o hematologista, amados, para nos dizer isso, tá? Então, eu tenho o linfócito T e eu tenho o linfócito B. Qual que é a importância do linfócito? Ele é uma célula que ele identifica e ele libera o quê? Agentes, lembra daquelas substâncias que o próprio organismo produz para sensibilizar outra célula, né? Lembra disso que nós falamos? Primeira aula de histologia
falei da sinalização. Lembra disso? De sinalização. Então, o que é isso? Nós vamos ver o que o linfócito, amados, ele identifica um agente agressor, principalmente viral. Tá? Ele identifica. Qual deles identifica? O linfócito T ou B. Professor, o que muda? Presta atenção. Esse linfócito B aqui, olha lá, quando ele reconhece um agente agressor, se eu estiver falando ligeiro, você fala, professor, mais devagar. O que ele vai fazer? Ele se diferencia em plasmose. E o que o plasmócito faz? Produz o quê? Anticorpos. Sim? Estamos juntos? E o que é isso, amado? Anticorpos é aquilo que a gente chama de defesa humoral. Ó, não é porque ele é alegre ou porque ele é triste, não. Defesa humoral, o que representa? Como que eu sei avaliar o quê? Se tem anticorpos no sangue circulante? Pelo plasma. E o plasma antigamente era chamado de humor sanguíneo. Sim? Sim. Estão entendendo? Ok? Pode ser que vocês já viram tudo isso em fisiologia. Estou trazendo a luz de novo. Ok? Tá? Em patologia também, enfim, alguma coisa comigo. Então presta atenção. Quando produz anticorpos, é uma defesa humoral. E o linfócito T? O linfócito T tem uma propriedade diferente. Ele vai se diferenciar no plasmócito? Não. Ele vai o quê? Produzir o quê? Linfocitos. Professor, então tudo isso que a senhora falou é só o B que vai fazer. Sim. Isso aqui no plasmócito, sim. Tá bem? Tá? E o linfócito T, o que ele faz? Ele produz linfocina. O que ele tem, amados? Entre aspas, ele tem uma metralhadora. Tá? O linfócito T tem uma metralhadora. E o que ele faz? A linfocina é aquilo que ele produz para derrotar o quê? Uma outra célula. Tá? Ou um componente estranho que existe no organismo. Ok? Tá? Então você vai ver o quê? Tem outros tipos de linfócito? Tem, amados. Tá? Eu tenho aquele o quê? Que está na AIDS também. Na AIDS, o que acontece? O que destrói? Linfócito T ou B? Linfócito T. Porque é esse linfócito T aqui que eu vou ter o quê? Nesse linfócito, porque eu tenho os helpers, que são os auxiliares, helpers, que são auxiliares, né? Que esse aqui é o T4, e eu tenho o T8. O T8 é supressor. Aí você vai dizer, professor, o que é isso? Numa visão bem genérica, amados, esse T4 e esse T8, você vai ver o que eles vão interferir. Eles são linfócitos T. Eles produzem linfocina. Certo? O que eles vão? Por que, professor? O que tem esse tal de T4? O que tem esse tal de T8? O que ele faz? Por que ele é helpers ou ele é chamado de auxiliares? Né? Por que, amado? O T4 ele vai estimular o plasmócito. Ele estimula o plasmócito. O que o plasmócito faz? Produz anticorpos. Certo? Já que você vai entender melhor ainda. Estamos juntos? Não balança a cabeça. Não balança a cabeça, não nada sair do lugar. Estamos juntos, queridos, até aqui? Sim? Hã? Não, o T8 não cheguei nele. O T4, ele produz linfocina, ele tem uma metralhadora. Sim, ok? O T8 também tem uma metralhadora? Tem. Se esse aqui, amados, o T4, estimula o plasmócito a produzir anticorpos, isso é bom? É. Ok? E o T8, o que faz? Tá? Esse T8, amados, vai interferir sobre esses plasmócitos? Vai. Negativamente. Ele vai levar quando
ele atua sobre os plasmócitos, ele vai diminuir a capacidade desses plasmócitos de produzir anticorpos. Saudades, então, Cleber. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Vocês entenderam isso? Então, um produz e o outro imita. Na realidade, os dois produzem alguma coisa. Um chega e fala, produz anticorpos. O outro chega e fala, para aí. Vocês entenderam? Sim? O 8 diminui. O 8 diminui. Tá? E o que acontece na AIDS, amados? Quem que é envolvido na AIDS? Q4. Por quê? O vírus para a vida. Lembra que eu falei? Quando altera a quantidade de linfócitos, alguém falou assim, linfócito. Não sei quem foi que falou, linfócito. Eu falei, não. Linfócito, normalmente, ele vai estar alterado, principalmente na infecção viral. Sim? É o caso da dengue também, mas é o caso da AIDS. Vamos entender rapidamente a AIDS? Tá? O que acontece na AIDS? O vírus vem, né? Ele muda a capacidade do DNA viral. Como? Porque ele tem aquela transcriptase reversa, que é uma enzima. Tá? Onde que essa enzima está? Esse vírus traz e vai atuar na membrana citoplasmática. Vai atuar na membrana citoplasmática, para ele conseguir penetrar dentro do linfócito T4. Sim? Entenda bem. Entenda bem o que eu vou dizer. O T4, então, ele é parasitado pelo vírus da AIDS. E o que ele pega naquela célula? Ele inverte a função da célula. Ao invés do linfócito produzir, estimular a formação de anticorpos e produzir aquela linfocina, sim, estão acompanhando? Não era a função dele, do T4? Sim? Então, o que acontece? Ele, parasitado pelo vírus, ele vai favorecer a replicação viral. Isso é o efeito daquela enzima transcriptase reversa sobre quando entra dentro do DNA. Estamos juntos? Alguém não entendeu isso? Então, ao invés de ele produzir anticorpos, ele vai produzir. Ele vai usar a célula em benefício dele. Nesse caso, no HIV. Sim, HIV. Considerando HIV. Sim? Então, presta atenção. O que vai acontecer? Tá? Vamos dizer, isso aqui é um linfócito parasitado. Tá? Pelo HIV. Certo? Tá? Eu tenho um outro tipo de linfócito aqui, amados, que se chama citotóxico. Eu não coloquei ali, mas é um parente do linfócito aqui. Sou eu. Estou passeando, estou andando. Ai, cheguei. Enxerguei ele parasitado. Sabe o que eu faço? Eu encosto nela. Eu não tenho um arsenal de linfocina? Detono quem? Detono aí. Eu vou em cima da célula comprometida pelo vírus e dou um tiro De canhão. de canhão. Mato a evelhice. Eu mato a célula. O que acontece com o vírus? Vou de boa na lagoa. O vírus sai e vai parasitar com o linfócito. É por isso que o T4 cai. Por uma resposta, inclusive, do próprio organismo. Através do quê? Desses linfócitos citotóxicos, que detonam aqueles linfócitos T4 que estão parasitados. Vocês entenderam isso? Ok? Uma forma assim simplista de explicar o que acontece na água. Então, o que acontece? Mato a Evelise, mato a Regina, mato a Laure. Ok? E o vírus vai se deleitando, amados. Ele vai parasitando. E o que acontece? Você vai ver o quê? Que isso vai interferir nas condições imunológicas do paciente. Por quê? Quem me responde? Vai
reduzir a produção de anticorpos específicos. É por isso que o indivíduo pega tudo. Vocês entenderam? O indivíduo aidético pega outras infecções virais severamente por causa disso. Pega outros tipos de bactérias severamente. Por quê? A defesa humoral. Lembra? Defesa humoral é anticorpos produzidos pelos plasmócitos. Estamos juntos? Ok? Porque existe, esse aqui, olha lá, existe uma proporção normal de 2 para 1. É claro que o organismo de vida normal, esses linfócitos T4, eles são muito mais proeminentes do que o T8. Existe o dobro de T4 em relação ao T8. E o que acontece mais? Isso inverte, vai matando o linfócito T4, daqui a pouco o que você tem? O que o paciente tem? Maior número de T8. O que o T8 vai fazer? Cai na bolsa plasmócito. Fica quieto aí, não vai produzir nada. Sim? Para esse processo acontece até quando o vírus está naquela fase que ele não contamina látex também, ele de látex. Na realidade, ele vai contaminar a bactéria. Na latência, ele contamina. Ele também contamina. O que você vai ver, o que é? Ele está quieto no organismo, ele não está produzindo manifestações clínicas. Ele pode não ter sintoma nenhum. De vez em quando ele pode ter o quê? Algumas semanas o quê? De diarreia, por exemplo, ok? Mas você vai ver o quê? Que normalmente ele não tem grandes sintomas. Mas isso não quer dizer que ele não está, porque realmente é transmitido. Vocês estão me entendendo? Ficou claro para vocês esse metabolismo? Tá? Então você vai ver o quê? O que acontece, amados? O tratamento, né? Aquele HAART, que é o tratamento realmente utilizado para AIDS. Ela vai bombardear lá a entrada do vírus, bloqueando aquela transcriptase reversa, para que isso não aconteça. E uma vez que entrou, ela vai bombardear, vai tentar bombardear aquele vírus para que não ocorra o quê? Lesão de mais linfócitos e, consequentemente, o quê? A imunidade do paciente vai no chão. Sim? E uma imunidade baixa, mas, além de pegar todo tipo de infecção, não só viral, mas bacteriana. Tá? O que acontece? O indivíduo com baixa imunidade, ele é sujeito a câncer. Ele é bastante sujeito a câncer. Né? Aí entra também o sarcoma de Kaposi, né? Que é um tumor vascular. Né? Bastante comum no indivíduo aidético. E você vai ver o que? Principalmente nos membros inferiores, nos braços e no tronco. Tanto que você vai perceber, amados, uma coisa importante, e é muito interessante isso. E você vai ficar atento, principalmente se o indivíduo foi usuário de droga ou é usuário de droga de crack. Ou você chega lá na anamnese dele e pergunta da vida sexual dele. Uma bagunça, parceiras múltiplas, sem proteção. E uma das coisas que eu pergunto é, com proteção, sem proteção, quantos parceiros, quantas parceiras? E o que acontece, amado? Você vai ficar de olho. Principalmente no paciente, no calor. Ele vem com uma manga comprida e ele está sempre de calça comprida. Por quê? Ele pode estar escondendo. Ou ele é um usuário de droga de crack, está tentando esconder, ou ele já tem sarcoma de Kaposi. E sarcoma de Kaposi dá nos membros, principalmente, superiores e inferiores. Hã? Então o quê? Ferida? Não, aparece como nódulos hemorrágicos. Roxo. Bolinha, bolona. Às vezes bolona. Ele pode dar nível de boca também, porque ele vai crescendo. Fica normalmente a roxeada, vermelha a roxeada. Sim? Estamos juntos, querida? Vocês entenderam o processo todo? Entenderam a importância dessas células? Ok? Então, a alteração de linfócitos é comum em infecções virais. É mais comum em infecções virais. Tá? Ou uma compensação. Quando
quando ocorre detonando isso aqui, principalmente no hipófise, quando isso aqui é detonado numa infecção grave, os linfócitos servem como uma forma compensatória desses linfócitos. Em princípio. Estamos juntos, queridos? Começaram a sintonizar a importância? Tá? Então, veja bem. Mas eu tenho uma outra. Lembra que além desse T4 e T8, eu também tenho o citotóxico. Lembra disso? O citotóxico é aquele combatente dos linfócitos infectados por vírus. Sim? Tá? Então, professora, nós fazemos a contagem disso? Normalmente não, amados. Nós encaminhamos para o infectologista. Suspeitamos de AIDS, ele vai para o infectologista. Ok? Porque o infecto vai realmente acompanhar, isso aqui é obrigatório. A vigilância sanitária vai acompanhar esse paciente, assim como o paciente com tuberculose. Ok? Tá? Ou com sarampo, sei lá, com essas doenças comuns. Mano, aquilo ali Você vai ver o que a vigilância sanitária faz. Sim. Estamos juntos? Mas eu tenho outro linfócito, que são os monócitos. Presta atenção. Esses monócitos, o lugar de monócito, amados, é na corrente sanguínea. Vou dizer de novo. Monócito é na corrente sanguínea. Ou então, próximo da parede de vaso, quando ele sai da corrente sanguínea. Por quê? Esses mesmos linfócitos aqui que reconheceram um agente bacteriano, presta atenção. Ou um agente viral, isso aqui também vale para realmente infecções de outra natureza, bacteriana, por exemplo. Os linfócitos, eles vão mandar uma informação para os monócitos também. Lembra que eu falei? Monócito dentro do sangue circulante. Por quê? No tecido conjuntivo fora do vaso, eles vão ser macrófagos. Ou seja, precursor do macrófago é o monócito. Ok? Por exemplo, tá? Existem algumas infecções onde os monócitos, saem sistematicamente da corrente sanguínea e estão no tecido conjuntivo. Principalmente em doenças que tenham bacilos. Que doença que tem bacilo que tiver mente? Vocês tiveram mico? Sim ou não? Bom dia, terra chamante. Tiveram mico? Que doenças que são o quê? Produzidas por bacilos? Eu tenho dois que você tem que saber. Lactobacilos? Hã? Lactobacilos? Não. Lactobacilos é essa chófica da nossa boca. Não, o que nós temos, amados? Duas doenças sérias. Tuberculose, micobactéria tuberculose e micobactéria lepra. São bacilos. E o que acontece? Presta atenção que eu vou te ensinar isso aqui também. Quando esses elementos saem da corrente sanguínea e vão para o tecido conjuntivo, esses bacilos, nós vamos ver o que acontece. Vai formar uma célula gigante, lembra disso? Lembra da célula gigante? O que é uma célula gigante? São múltiplos macrófagos que englobam aqueles bacilos, formam um granuloma no tecido conjuntivo. Então, presta atenção. Existem situações em que, se o paciente tem tuberculose, existe uma forma de tuberculose que é produzida pelo leite bovino, ok? Você vai ver o quê? Um dos fatores que nos alerta é o aumento de monócito no sangue circulante. Professora, o hemograma me dá a contagem de macrófagos? Não. Eu estou vendo que tem no sangue circulante. O macrófago eu tenho no tecido conjuntivo. Estamos juntos? Sim? Então, presta atenção. Professora, quando que esse número de monócitos aumenta muito? Pós-cirurgia. Por quê? O que eles vão fazer, Mara? Bom dia, terra chamando. Responde para mim, vamos ver. Quem chega lá? Por que o número de monócitos aumenta muito pós-cirurgia? Sistema de defesa. Devido ao aumento de anticorpos gerados? Não.
Corta vaso? Corta. Tem célula que morre? Tem. Tem tecido conjuntivo e fibra colágena que é detonado? Sim. O que o macrófago faz? Ele não é um agente de limpeza? Sim ou não? O macrófago tem uma função de fagocitose, de corpos estranhos, restos celulares. Ele é o lixeiro do nosso organismo. Então, pós-cirurgia, não deu ponto, não cortou, não sangrou, não melecou tudo o organismo do indivíduo? Melecou. Então, o que ele vai? Ele vai fazendo o quê? A limpeza. Mas só isso que o macrófago faz? Não. O macrófago também, ele tem, amados, a capacidade de liberar substâncias que são sinalizadoras também. O linfócito tem? Tem. Tá? O plasmócito também tem essa capacidade? Tem. Mas o macrófago também tem a capacidade de liberar substâncias sinalizadoras de quê? Principalmente para aparecimento de fibroblastos, para reparação. Estamos juntos? Acompanharam o raciocínio? Repete, que como a prova Tá? Ele tem o quê? Ele sintetiza substâncias que são sinalizadoras também das células. Ele é um agente de limpeza. Ele sai metralhando como? Ele vai metralhar, que nem o linfócito? Não, ele vai englobar. Ok? E ele é uma das células que mais tem enzimas. É o macrófago, para destruir tudo isso. Ela sinaliza, porque ela sinaliza para duas coisas, principalmente, entre outras. Angiogênese, a parede do vaso, porque a proliferar e produzir células endoteliais, para aumentar o que? A irrigação sanguínea, e também que age sobre os fibroblastos, para aumentar a produção de fibra colágena e ocorrer uma reparação. Estamos juntos? Sim. Sim? Estamos? É gostoso saber essas coisas? Não, é difícil, você não balança a cabeça, mas você pode. Eu quero dizer que você pode. Ok? Eu estou falando paulativamente porque você pode entender tudo isso. E quando você entende, amados, você não esquece. Sim? Aquilo que você estuda por decorar, você virou as costas, você vai esquecer. Mas aquilo que você entende, você é capaz de raciocinar em cima daquilo e ir embora. Você não esquece mais. Estamos juntos? Ok? Então se dedique a isso, vale a pena. Tá? Você está armazenando no seu bolsinho o conhecimento, né? Armazena no seu bolsinho o conhecimento, ok? Então tá. Mas onde que eu estava? Falando das células aqui, né? Então, essas células são mononucleares. Por quê? Você vai ver o quê? Qual que é o núcleo? Eu tenho linfócito pequeno e eu tenho linfócito um pouco maior. Qual que é a característica? O linfócito quase não tem citoplasma. Tudo isso aqui é praticamente quase núcleo. Ele tem um núcleo só. Tá? Aqui, né? O plasmócito é uma célula, presta atenção, foi um linfócito, não foi um linfócito? Então eu tenho um núcleo aqui, só que esse núcleo, porque está aqui na periferia dessa célula. É aquela célula que aparece o quê? Com aquela meia lua, lembra disso? Lembra da célula com meia lua que nós vimos lá na prática? Esse é o plasmócito, né? O núcleo dele é assim, ó. Vamos identificar isso aqui dificilmente, mas nós vamos identificar o plasmócito assim. E o monócito? O monócito eu vejo na parede de vaso sanguíneo, junto da parede externa de vaso sanguíneo. E eu vejo o macrófago, que é uma célula grande, irregular. Lembra que eu falava do ovo estelar? E com o núcleo em forma de um rim. O núcleo do macrófago lembra de um rim. Ok? O citoplasma mais escuro, ele é bem irregular. Por quê? Por causa da quantidade de enzimas que ele tem. Então, essa célula é mononuclear, essa é mononuclear, essa também é mononuclear. Por isso, mononucleares. Isso tudo que eu vou te dizer. Processo agudo. Eu tenho uma prevalência de polimorfos nucleares. Quem, professor? Neutrófilos e eosinófilos. Plasmófilos existe de 0 a 1% na corrente sanguínea. Eles não têm significado, até hoje não se sabe direito o que o plasmófilo faz. Ok? Então você vai ver o quê? E o que acontece? Por isso que são chamados de polimorfos nucleares. Lembra? São da
quatro casos. Primeiro que apanha. E que morre. Professor, uma infecção aguda. Lembra do abscesso, amados? Lembra do abscesso? É uma infecção aguda? É. Está formando pus? Tá. O que é o pus? Hã? O que é o pus? Células. É estudado purulento. Mas o que ele tem? Um monte de neutrófilos mortos. E foi para o combate, levou os tiros tudo, tá? E não prevaleceu. Não. Numa infecção aguda que você tem exudativa, né? Você vai ver o quê? Que o neutrófilo não está prevalecendo. Né? Mas vamos dizer, fistulou, lembra disso? Fistulou. Liberou aquele exudado purulento. E se eu fizer um corte histológico exatamente nessa fase que fistulou e que está passando de um processo agudo para um processo crônico? Está na linha do meio, um processo subagudo. O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar polimorfos nucleares, que é neutrófilo e eosinófilo, mas eu começo a ver chegando, principalmente plasmócito. Sim? Estão me entendendo? O que acontece na diferença do processo agudo para um subagudo e para um processo crônico? Uma mudança dos tipos celulares. No processo crônico, o que prevalece? Mononucleares. No processo crônico, nós vamos ver o quê? E prevalece as células que são mononucleares. Então, eu vou ter bastante linfócito B e T, porque eu tenho plasmócito também, tá? E eu tenho o quê? Os linfócitos T4 e T8. Sim? Eu não sei dizer qualquer coisa, certo? E eu vou ter a presença de macrófago. Onde? No tecido conjuntivo. Porque ele tá diferente, Estamos mas juntos? ela ok. Deixa o telefone. Plasma. Ó. Ok, queridos? Linfócito. Estamos juntos? Então, no processo Produz agudo, plasmócito. polimorfos nucleares é que prevalece. E plasmócito produz Mononucleares. anticorpos. Professora, no mononuclear eu tenho eosinófilo e neutrófilo também? Também tenho, mas o que prevalece são células mononucleares. Estamos juntos? Você tem os polimorfos nucleares, principalmente neutrófilo, que é a maior quantidade, e eosinófilo também. Estamos juntos? Ok? Daqui um pouco mais nós vamos citar isso aí. Então, nós estamos falando de hemograma, né? Então, isso aqui eu já falei? Já. Então, tá aqui. Olha, como é que formam essas células? Isso aqui vai se formar na medula óssea. Que ossos? Ossos longos. Principalmente de ossos longos. Professora, nos meus ossos longos, você e o meu, está formando essas células ainda? Está. Aqueles ossos curtos que antes também produzia isso, normalmente aquela medula que a gente chamava de hematogênica ou hematógena, foi substituída por um tecido adiposo. Ok? Mas nós temos hoje, senão nós não teríamos a reposição disso. Então veja bem, aqui. Uma dúvida, no caso no caso tem ossos longos, mas pessoas, vamos supor, que não têm as pernas, essas coisas, elas têm uma deficiência desses células? Não, porque não, outros órgãos compensam. Tá? Compensam. Então presta atenção, o que eu tenho aqui na medula óssea? Eu tenho uma célula mãe. Presta atenção. Eu tenho uma célula mãe. É uma célula progenitora, certo? É uma célula progenitora. O que essa célula progenitora faz? Então, nós, mães, né? Nós temos filhos. Nossos filhos são iguais? Minha filha mais velha tem o cabelo escuro, ela pinta. Esse cabelo dela é escuro. Meu menino é loiro. E a minha mais nova é mais ou menos o cabelo dela. Então, por exemplo, a mais velha é maior que eu. A glória dela é ser maior do que eu, tá? Então, é um pouco maior que eu. Não é muito, mas é. Mãe, eu sou maior que você. Tá bom, né? Meu menino mais alto ainda. E a menorzinha é do meu tamanho. Então, cada filho tem uma característica própria. Essa célula mãe
uma célula mieloide e uma célula linfóide. Se você entender isso, vocês vão entender leucemia também. Os tipos de leucemia. Tá? Olha, eu tenho uma célula mieloide e uma célula linfóide. Mais fácil. A célula linfóide vai gerar o quê? Linfócito. Pronto. Todos os linfócitos vão ser gerados dessa célula linfóide? Sim. O linfócito T, o linfócito B, o citotóxico, todos eles vão ser gerados a partir dessa linhagem linfóide. Estamos juntos? E todas as demais células, amados, olha lá, os polimorfos nucleares e hemácias e plaquetas vão ser gerados naquela célula mieloide. Então, olha lá, vai gerar hemácias, célula vermelha, vai gerar as plaquetas, que eu encontro no sangue circulante, e todos os neutrófilos. Você vai dizer o resto, professor, e o eosinófilo e o basófilo? Você vai ver o que vem sendo diferenciados a partir disso. Então você vai dizer, professor, isso aqui são as células maduras, amados. Eu vou encontrar essas células aqui na medula óssea? Não. Eu devo encontrar essas células onde? No sangue circulante. É uma célula madura. É uma célula pronta para exercer todas as suas ações. Ok? Tá? E você vai ver o quê? Professor, e daí? E antes disso aqui se tornar uma célula madura, isso aqui uma célula madura, isso aqui uma célula madura, para eu encontrar no sangue circulante todas essas células? Eu tenho células precursoras. Eu tenho células precursoras que vão originar, que vão resultar na hemácia. Diga-se de passagem, presta atenção. Quando eu falo em hemácia, se falta ferro no organismo, a hemácia fica pequena. Fica pequena, presta atenção. Por quê? Existe um estágio da formação dessa hemácia em que ela fica enorme. Tá? Ela fica enorme. E é quando precisa de vitamina B. Veja que você vai entender. Já estou dando um salto lá para frente para a gente entender a anemia. Então, se tem o quê? Uma deficiência de ferro, amados, a hemácia fica petitica. Porque o ferro também tem a ver com a hemoglobina. Sim? Sim? Estamos juntos? O ferro também tem a ver com a hemoglobina. E o que acontece quando a célula está grandona e ela vai sofrer um processo de maturação? Ela vai diminuir o tamanho. Para que isso aqui aconteça, amados, eu preciso de vitamina B, absorvida pelo organismo. Sim? Então, o que acontece? Se falta vitamina B, a hemácia fica enorme. Se eu tenho deficiência de ferro, a hemácia fica extremamente pequena. Estamos juntos? Eu já estou chutando lá na frente o hemograma com relação à anemia. Tá bem? Vocês entenderam isso? Sim. E aí você vai dizer, professor, o hemograma eu sei isso. Você sabe, amados. Você vai saber interpretar uma anemia por deficiência de ferro e uma anemia por deficiência de vitamina B. Parabéns! Você já pode tratar. Certo? Estamos juntos? Então tá, veja bem. Então presta atenção. Antes de eu ter a célula madura, eu tenho o quê? Estágios transitórios entre aquela célula mieloide e a célula madura. Nem me pergunta, não estou entendendo nada. Tá? Agora eu pergunto para você, onde que nós devemos encontrar essas células precursoras? Essa aqui eu vou encontrar o quê? No sangue circulante, certo? E as células precursoras, professor, aquelas que estão no intermediário disso? Você vai ver o quê? Que eu tenho células que normalmente devem ser vistas aqui, na corrente sanguínea, desculpa, na medula óssea. Célula precursora, o lugar dela é na medula óssea. Certo? Ok? Mas você vai ver aqui, por exemplo, com relação aos neutrófilos, existe uma célula que está quase madura. Está quase madura. E que eu também encontro no sangue circulante, que são as plasmodias. Tá?
É uma célula quase madura, está quase no ponto de ser útil. Essa é o ponto também do sangue circulante. Tá? Ela sai da medula óssea e vai para o sangue circulante. Estamos juntos? Estamos juntos? Então vamos lá mais um passo. Olha lá. Então veja bem. Tá? Leucócitos. Isso aqui vai muito importante você olhar os valores de referência. Hoje, amados, um hemograma é feito em questão de segundos. Um hemograma é feito em questão de segundos. Hoje tudo é tudo digital, né? Então é rapidinho para você obter o resultado. Muito importante porque depende do método de contagem de células, aqueles valores de referência. Então você nunca pode deixar de olhar esses valores de referência. Sim? Então olha lá. Aqui leucócitos 5.000 a 7.000 milímetros cúbicos. Né? Quanto tempo ele vive? 3 a 12 dias. A vida do leucócito é breve. É breve. Você vai ver o quê? Olha lá, hemácia. Olha o tanto de hemácia que é necessário. Olha em contrapartida aqui, ó. 4 milhões e 500 mil a 5 milhões por milímetro cúbico. A vida útil, 120 dias. 120 dias. Ela vive um pouco mais. Amados, presta atenção. O baço é extremamente importante para a sequestração da hemácia. O que é isso, professor? O que é sequestração? Ela viveu 120 dias, essa célula vai para o baço e é destruída ali. Ok? Para que novas venham para a corrente sanguínea. Certo? Então isso a gente chama de sequestração da hemácia. Então veja bem, o que nós precisamos entender? Olha a diferença absurda do número. Né? E você vai ver que o leucócito de 5.000 até 7.000 é extremamente importante para a nossa defesa orgânica. Ou seja, eles têm uma função de defesa extremamente particular. Né? E eu tenho aqui o quê? As plaquetas ou trombócitos. 150.000 a 350.000. A média é entre 250.000 e 280.000. Professora, e na dengue? Isso aqui pode chegar ao quê? A 40.000, 30.000, ou até menos. Isso. Só isso, professora? Não. Eu tenho outras situações. Por exemplo, a leucemia também baixa abundantemente o número de plaquetas. Professora, você podia me perguntar, leucemia é o quê, afinal? É um problema onde? Alguém sabe me dizer? Leucócito. Hã? Na medula. O que na medula? Sim, é câncer de medula. Mas o que acontece lá? Alguém sabe dizer? Diferenciação dos. Hã? É uma formação. Tem um defeito, né? Não produz o quê? Os linfócitos. Hã? Os linfócitos, não é? Presta atenção. O que acontece na medula óssea no indivíduo leucêmico? Na medula óssea não é lugar de célula precursora? Lembra disso? Não é lugar de célula precursora? O que acontece? Uma das células precursoras estoura de formato. Tá? Ou da série linfóide ou da série mieloide. Então começa uma formação absurda na medula óssea. Lá na medula óssea. E o que acontece fora da medula óssea? Vamos pegar as hemácias? As hemácias vivem quanto tempo? Quanto tempo as hemácias vivem? 120 dias. E elas vão ser sequestradas. Acontece assim, vamos pegar essa sala, Marcos? Vamos pegar essa sala? Se eu pego uma célula que está produzindo absurdamente aqui, vamos dizer que ela ocupa, porque até aqui dessa sala, ó, entenda isso. Ela ocupa até aqui dessa célula. O que sobra para a formação de hemácia e de plaqueta? Bem pouquinho. Entenda bem isso. Essa formação exagerada que acontece aqui, de leucócitos aqui, vai prejudicar o quê? O processo de amadurecimento e formação de outras células. Que outras células? Hemácias, plaquetas. Estamos juntos? Professora, essa célula que aumentou um monte, pode ser da linhagem o quê? Dos neutrófilos? Sim. Mas também pode ser da linhagem o quê? Dos linfócitos.
E aí eu tenho os dois tipos de leucemia. Certo? Tá? Mas entenderam isso? Vamos imaginar assim, amados, uma produção absurda, o quê? De um determinado tipo de célula precursora. Tá? E o que acontece? Presta atenção. E lá fora? Isso aqui na medula óssea. E lá fora, o que está acontecendo? Eu pego leucócitos, amados. Quanto tempo eles vivem? 3 a 12 meses. Eles também aqui, vão ser sequestrados. E o que acontece? Eu tenho leucócito na medula óssea e chegou a ficar maduro? Não. O que a medula faz? Começa a chutar para fora aquela célula imatura. Sim? Manda para fora. É o que ela tem em abundância, ela manda para fora para o sangue circulante. E o que acontece? Você começa a enxergar no sangue circulante uma célula que não era para estar lá. E absurdamente elevada. Isso é um processo de leucemia. Ok? Eu quero deixar bem claro. Leucemia é da linhagem dos leucócitos. Ou mieloide ou linfóide. Mas vai afetar a hemácia e vai afetar plaquetas também. Estamos juntos? Vocês entenderam por quê? Ok? Tá? Então tá, veja bem. Então aqui nós temos, né? Olha lá. Progranulócito. O que é granulócito? Os polimorfos nucleares. Progranulócito. Tá? Então você vai ver aqui o quê? Olha lá. Vai passando, amados, por estágio até se tornar absolutamente maduro. Acompanha aqui, olha lá. Metamielócito é um estágio seguinte do processo de maturação. Metamielócito para formar o quê? Um neutrófilo. Aqui o mielócito, aqui o metamielócito, outro estágio. Você está vendo que o núcleo mudou, né? E aqui então você vai ver o que começa a diferenciação dessas células em polimorfos nucleares. Eu devo encontrar metamielócito e mielócito no sangue circulante? Não. Quando ele está nessa fase aqui, amados, está vendo que o núcleo está se organizando? É a fase de bastonete. Aqui eu posso encontrar no sangue circulante. Posso encontrar. Porque ele já está quase maduro. Estamos juntos? E aqui então o que? Ele já se diferenciou. Olha lá, né? Então ele já se diferenciou no neutrófilo. Aquele neutrófilo, lembra que eu falei que ele podia ser tri, tetra ou pentalobular? Está aqui. Né? Olha lá, esse aqui é o eosinófilo e esse aqui é o plasmófilo. Células maduras que eu posso encontrar no sangue circulante. Essa aqui em grande quantidade, 63%, isso aqui de 1 a 5% normalmente. Esse aqui o quê? De 0 a 1% no sangue circulante, dada a importância deles. Estamos juntos? Sim? Ok? E aqui, por outro lado, né? Então você está vendo aqui, olha lá, o pró. Aqui a célula também, o quê? Aqui uma prohemácia, vamos dizer assim, que vai formar hemácia. Olha lá, um eritroblasto. Eu encontro eritroblasto, que é a célula precursora da hemácia. Eu vou encontrar no sangue circulante? Não. Tá? E você vai ver o quê? Olha lá, vai mudando a forma, E aqui eu tenho uma fase quase madura dessa célula, que é o reticulócito. Tá? É o reticulócito. Eu devo encontrar reticulócito na corrente sanguínea? Não. Presta atenção. Se começa a vir reticulócito para a corrente sanguínea, existe um problema sério a nível de medula, comprometendo a linhagem das hemácias. Por que esses reticulócitos estão aparecendo? Porque a hemácia dura 120 dias. Ela vai ser sequestrada e se não tem hemácia madura, lembra que eu falei naquele cantinho lá? O que estava produzindo? Hemácia e plaquetas, ou trombócitos. Se não consegue chegar na maturidade, o que a medula faz? Lança a mão do que tem. E ela começa a liberar o quê? Reticulócitos. Eu começo a ver reticulócitos na corrente sanguínea da medula. Tá? E é precursor de hemácia. Ok? Então, o que eu posso ver? Eu posso encontrar as formas maduras das linhagens dos neutrófilos e eu posso encontrar na forma de bastonete, no sangue circulante. Tá? Veja bem, e
vamos fazer, no hemograma tem lá, contagem de hemácias, contagem de leucócitos e contagem de plaquetas, sim? Todos já viram o hemograma. Agora vocês vão ficar espertos e vão ver com mais entendimento. Estamos juntos? Então veja bem, o que acontece? Quando nós falamos em hematimetria ou eritrograma, é a contagem de hemácias dentro do hemograma. Tá? É a contagem de hemácias. Mas você vai ver que só isso aqui já é um exame específico dentro dessas hemácias. Então, olha lá, o hematócrito, o que é? Tá? O que é o hematócrito? Quando vai se fazer aqui a contagem dessas células, tá? Eles fazem uma centrifugação, presta atenção, é sangue. Tem célula e plasma, concorda comigo? Sim? Sim? Ok? Então, o que faz? Centrifuga e deixa sentar. No modo grosseiro. Tá? No modo grosseiro é isso que acontece. Centrifuga e deixa assentar. E você vai ver o quê? O nível ou a quantidade de células que se assentaram. Isso é o hematócrito. Presta atenção. O que eu tenho na anemia? Uma diminuição de hemácias. Qualquer anemia é diminuição de hemácias, sim? Ok? Lembra que eu falei, se é uma diminuição por falta de ferro, ela é pititica, concorda comigo? Ela é pititica. Eu vou ver a diferença no hematócrito? Eu vou. Sedimentou, amados, o nível desse sedimento é menor do que o esperado. Estão entendendo? E com relação à deficiência de vitamina B? A célula é maior, lembra disso? Sedimentou lá, mexeu, centrifugou e o que? Sedimentou. O número de hemácias está diminuído? Está. Só que o tamanho delas compensou. Então eu tenho um hematócrito normal. Estamos juntos? Certo? Estão entendendo isso? Então o que acontece? Olha lá, o hematócrito deve ser de 40% a 45%. Por exemplo, se eu tiver 30%, aponta para anemia e deficiência de ferro. Se estiver dentro da normalidade, até então, tudo bem. Mas eu vou ver o número de hemácias. Importante também, né? E olha lá, a dosagem de hemoglobina, isso aqui é importante. Isso é dependente do ferro também. Tá? É dependente do ferro também. Olha lá, é de 12,5 a 16,5. Essa avaliação é aplicada para homem, mulher e idade. Tá? Então, o que acontece? Normalmente, a hemoglobina, numa pessoa normal, é de saturação. Ela atinge o seu máximo. Qual que é a média? Em torno de 13%. 12,8%, 13%, 13,3%. É a média que se tem, tá? De hemoglobina. Professora, o que acontece? Presta atenção, acompanha que você vai entender o que eu quero dizer. O que acontecia com a hemácia quando ela era pequenininha? Ocorria por quê? A hemácia é pequenininha por? Falta de ferro. Deficiência de ferro. E tem outra coisa que eu disse. Hemoglobina também depende de ferro. Sim? Então, eu vou ver uma alteração naquele hematócrito, vai diminuir o hematócrito, porque a célula está petitica, e eu vou olhar a hemoglobina, está diminuída também, porque está faltando ferro. Estamos juntos? Estão entendendo? Ok? Tá? Então você vai ver o quê? Que a quantidade de hemoglobina. Professora, e no caso daquela hemácia grandona? Faltou ferro? Não. A quantidade de hemoglobina é normal. Certo? A célula está grandona, mas a quantidade de hemoglobina não está faltando ferro, a produção de hemoglobina está dentro da normalidade. Ok? Olha lá, volume globular médio. É o volume da hemácia, amados. É o volume da hemácia. Olha lá, médio. A média do tamanho do volume das hemácias. Como tudo. Normalmente isso é feito por milímetro, né? Então você vai ver, olha lá. Eu tenho um volume, isso aqui, olha. Tá vendo? 80,94 micras cúbicas. É o tamanho da hemácia. No indivíduo normal, ela tem uma normocitose, está dentro desse valor aqui, de 80 a 94 micracúbicos. Normal.
menor esse valor, é porque a hemácia é pititica, com deficiência de ferro. Sim? Estamos juntos? Estamos juntos? Sim. A deficiência de ferro não deixou a hemácia pititica? Não deixou ela o quê? Realmente com pouca hemoglobina? O que dá cor da hemácia, amado? Ferro. Hã? Ferro. O ferro, que vai agir em cima da hemoglobina. Então você vai ver o quê? O que acontece? Aqui você vai ver o quê? Se é menor do que 80, amados, o limite do tubo, você vai ver que as células são menores, a gente chama de microcítica. Isso vai apontar o quê? Para anemia e deficiência de ferro. Sim? E por outro lado, se for maior do que esse valor 94, né? Indica o quê? Que a célula está extremamente grande. Se ela está extremamente grande é porque faltou vitamina B. B. Ela voltar ao quê? Ao seu padrão normal. Aquela esfera bicôncava até a forma da hemácia. Estamos juntos? Ok? Tá? Então veja bem, aqui, olha lá, quantas alterações eu tenho se tiver uma anemia por deficiência de ferro. Isso aqui vai estar alterado, sim? Entenderam por quê? A dosagem de hemoglobina também, por causa da deficiência de ferro. O volume globular médio, que vai estar inferior, porque a hemácia é pititica. Essa força do volume globular médio É a média do volume das hemácias no líquido. Então, olha lá, presta atenção, né? E eu tenho aqui, assim como eu tenho o volume globular da hemácia, eu tenho a hemoglobina corpuscular média, né? Que é a proporção de hemoglobina média em cada hemácia. Isso aqui é dado em picograma, olha lá, de 27 a 32. Presta atenção. Se eu tiver uma alteração nessa hemoglobina, você vai ver o que acontece. A média é 35%. Se isso aqui estiver menor, isso indica uma hemácia pálida, pititica e mal curada, por causa da deficiência de ferro. Então eu digo que essa hemácia é hipocrômica, cromo de cor. Estão entendendo? Sim? Não mexam a cabeça. Não mexam a cabeça, para não sair nada do lugar. Certo, querido? Tá? Então você vai ver o que acontece. Aí você vai falar assim, nossa, então a anemia por deficiência de ferro mexe com tudo isso. Mexe com tudo isso. Mexe com tudo isso. Tá? Ao passo que a anemia por deficiência de vitamina B, não. Né? Não. Estamos juntos? Olha lá. Aí, o RDW, né? É aquela variação no tamanho das hemácias dentro daquele milímetro cúbico. É o padrão de maturidade dessas hemácias por milímetro cúbico. Uma hora e meia de vídeo. Então, olha lá, vai avaliar, agora sim, vai avaliar as características dessas hemácias e eu tenho alguns termos que você vai precisar conhecer. O termo é anisocitose, indica o tamanho da hemácia. Indica o tamanho. Talvez esse seja o pior conteúdo. Esse seja o pior. Talvez seja o pior conteúdo, mas é muita coisa boa. Olha, é o tamanho da hemácia. Então, o que acontece? Eu tenho uma hemácia normal, bicôncava, normocítica. Ou ela pode ser microcítica quando ela é pititica. Olha lá, é o tamanho da hemácia. Pititica. Ou ela pode ser muito grande, microcítica ou macrocítica. E poiquilocitose. Poiquilo quer dizer forma. Isso aqui é a mesma coisa que forma, é a mesma coisa que morfo, tá? Que é a forma da hemácia. E o que acontece? Qual que é a forma da hemácia? A forma dela, usual, madura, é um disco bicôncavo, achatadinho no centro dos dois lados, sim? E o que eu tenho? Eu tenho aqui o que? Olha lá. Eu tenho hemácia que é a forma da esfera, hemácia que é elíptica, outra que é o que bem ovalada. Eu tenho anemia falciforme, só que eu falar na anemia falciforme, e raquete. Ou seja, tudo isso aqui são variações de forma dessa hemácia. Ok? E essa variação de forma implica em um tempo de sobrevida menor.
Ela que devia viver 120 dias, ela passa a viver muito menos. Ou seja, ela é sequestrada antes. Sim? Por exemplo, uma pessoa que tem anemia falciforme, ela é sujeita a fazer o quê? Transfusão de sangue. E aí, quando essas hemácias morrem mais cedo, amados, a gente chama de anemias hemolíticas. Tá? Nós vamos citar isso depois. Tá? Então, olha lá, o que eu tenho? Eu tenho variações nesse hemograma. O que eu tenho? Pode aumentar o número de hemácias? Pode. Isso a gente chama de policitemia. Policitemia beta, né? Pode acontecer, você sabe quando que vai aumentar o número de hemácias? Quando você vai para os alpes. Sim? Em altas elevações, o que acontece? Você sabe que a hemácia transporta oxigênio. Você precisa mais Então de você vai ter oxigênio. necessidade de quê? De uma maior oxigenação. Então o número de hemácias no seu circulante aumenta. Tá? Isso em condições naturais. Né? E o que mais? Olha lá. Problemas pulmonares, porque o indivíduo tem dificuldade respiratória. Então existe muito mais de hemácias, tem uma compensação disso. Problemas cardíacos, que podem estar associados a esse problema pulmonar também. Em casos de desidratação. Em caso de desidratação, amados, o que acontece? A desidratação diminui o volume do vaso, sim? Vocês sabem disso, né? Diminui o volume do vaso. Aliás, o que? Estágio de desidratação, amados, pode dar confusão mental. Vocês sabem disso? Sim. Pode dar confusão mental, inclusive. Então, o que acontece? Diminui o volume do vaso e, consequentemente, a passagem sanguínea fica comprometida. Então, o que existe? Vai existir um déficit nas extremidades de oxigenação. Então, ele procura existir uma compensação através do quê? Do aumento de hemácias. E por medicamentos. Medicamentos a longo prazo pode afetar as hemácias? Pode. Amados, uma das coisas importantes. Medicamento, alguns tipos de medicamento, inclusive corticoide e doenças autoimunes. Se o paciente toma por um longo espaço de tempo, pode resultar numa leucemia, um comprometimento regular. Tá? Então, isso não é comum. Ou outros tipos de medicamento também podem levar a isso. Aí você vai ver que antibióticos, tem pessoas que têm alguns tipos de infecções que são recorrentes, sobe e desce, e que tem que tomar medicamento, antibióticos por um longo espaço de tempo. Isso também pode causar um aumento dessas hemácias no seu circulante. E a anemia, que nós chamamos a atenção, que é sempre, presta atenção, a anemia é sempre uma redução do número de hemácias. Sempre vai estar diminuindo. Então, nós vamos ter o que é aquela anemia que é ferropênica, ou microcítica, que é a mesma coisa, ou a perniciosa, que é por deficiência de vitamina B, que é a chamada também de macrocítica. Tá? E eu tenho aquelas com alteração da forma da hemácia, que nós chamamos de anemias hemolíticas. O tempo de sobrevida dessas hemácias sempre é menor. Tá? Então, olha, lá por uma diminuição da função a nível de medula óssea, na produção dessas hemácias e precursoras, até o quê? Uma falta de funcionamento da medula óssea. Pode acontecer? Pode, em estágios bastante severos, algumas vezes até em alguns tipos de câncer, algumas doenças autoimunes severas, né? Pode levar ao comprometimento da medula óssea, que ela não produz mais hemácias. Tá bom? Eu vou dar um intervalo, amados, tá? Vou dar um intervalo e eu vou mostrar as provas. Eu vou mostrar de cima.